Gente, bem-vindos ao primeiro episódio do podcast mais entediante da quarentena, onde a gente Nossa, só vai fazer isso que, para matar o tempo mesmo. que empolgante a maneira que você Melancólico, fala. não? Melancólico. Então, Certeza. o porquê do negócio se chamar Biscoitinho Cult, eu acho que é importante deixar o motivo desse título claro, é porque um tempo atrás, deve ter talvez uma semana ou duas, eu estava vagando pelo Facebook, uma rede social extremamente tóxica, não mais tóxica do que o Twitter, mas tóxica. E eu vi um vídeo relativamente engraçado, que era uma mulher, tipo, falando sobre os pontos turísticos de Rio das Ostras e o que tinha para fazer na cidade. E aí, quando chegou na parte dela falar sobre o Jazz e Blues, ela falou que era um evento onde a galerinha do Biscoitinho Cult se reunia. E eu achei isso incrível, porque, tipo assim, realmente quem vai no Jazz e Blues, tipo, é porque tem pessoas que vão no Jazz e Blues para, tipo assim, literalmente vira um rolê. Ah, a pessoa vai lá, vai encher a cara e os cacete. Mas as pessoas É o que vão cantinho no da Jazz Blues. maconha que tem todo ano e todo mundo caga, né? Exato, mas as pessoas que vão no Jazz Blues pela música de verdade, cara, Pois todas é, elas pagam de cult. Todas elas pagam de cult. Então, pois é assim, verdade. sabe, eu poderia falar isso me incluindo, mas eu acho que eu não gosto tanto de jazz e blues, assim, tipo, da música, sabe? Ao ponto de eu chegar e falar, não, realmente eu vou pela música e eu sou cult. Não, às vezes eu vou pelo rolê mesmo. Mas eu achei isso Longe de muito mim ser engraçado, cult, cara. Kaká. Eu achei isso muito engraçado, principalmente porque, tipo assim, é notável, por exemplo, o estereótipo dessas pessoas. E às vezes eu penso nessas coisas e se encaixa perfeitamente em como eu sou, mas é completamente pro acidente. Então, tipo assim, não é mais o caso agora, mas, por exemplo, uma pessoa cult, talvez, nos padrões de hoje, cara, uns anos atrás eu tinha cabelo grande e eu usava xadrez o tempo inteiro. Era cabelo grande, um violão Não nas sei se isso costas. pode ser considerado culto. Talvez o violão sim, né? Não, então, mas eu acho que o lance é tipo assim, é o cara que tem cabelo grande, usa camisa xadrez, anda com violão o tempo inteiro e usa All-Star. Isso é a definição de cult. Só que, tipo, no século XXI, sabe? É, tá, talvez. Você sabia que antigamente o violão era considerado um negócio muito mais. Como é que eu vou dizer isso? Periférico do que a gente considera hoje? Cara, de Era, fato. Com era, certeza, com era um certeza. negócio de. É como se fosse o samba, era um negócio de sentir. Assim, se você tá se envolvendo com gente que toca violão, você é um ladrão, praticamente. E tem um livro que fala sobre isso, que comenta sobre isso, ele é bem famoso, inclusive. Me ajuda aí, Berto, se eu não lembro o nome. É um Eu cara não que sei era que livro você tá. mega patriota, só que mandaram matar ele, não prender ele no final. Ah, amigo, qualquer livro que seja ultramente patriota, tipo. Policarpo Quaresma é o nome. O Triste Fim de Policarpo Isso, Quaresma. Isso. cara. Ele mostra esse Aí negócio. você puxou lá do fundo do, né? Não, Caramba, mas Miranda. cara, mas é isso, né? Isso é ler Triste. resumo de livro pra passar no vestibular, é difícil mesmo. Eu vou te falar o que que é isso. Eu vou te falar o que que é isso dentro da nossa estrutura nota 1000. Isso daí, cara, é intertextualidade. Porra, Por que você não conhecimento de conta mundo. do JP? Não é bom citar nomes, né? Mas Não, isso daí é Eita. do nosso arroba, nosso intertextualidade, crush. repertório cultural. Ou seja, cult. Cult. Então, tipo assim, isso volta completamente na definição, na essência tal. Porque, tipo, essencialmente, uma pessoa cult é uma pessoa que entende de algum assunto. No meu ver, esse cult vem de cultura. Então, assim, tipo assim, Cultura hoje em dia, pelo menos pra sociologia, não seria isso, né? Mas pra é, gente, não, pra pro gente, senso sim. comum, é É, conhecimento. sim. No senso comum, a cultura, ela se tornou um negócio assim, que dá pra você medir, tá ligado? Se tornou um negócio que dá pra você dizer que essa pessoa aqui tem cultura e essa não. Sendo que a gente sabe que na origem, no real sentido da palavra, e pra sociologia, que é a ciência
Sociedade. para as ciências sociais, sim. A gente sabe que não é bem assim que funciona a Sim. cultura, né? Então, eu acho isso um pouco triste, ao mesmo tempo que isso reflete muito sobre hipocrisia. Não, com certeza. Assim, acho muito escroto, na verdade, como que, sei lá, eu acredito, assim, que dos anos. Eu acho que aqui no Brasil, cara, isso reflete. Assim, é claro, é um processo histórico, cara, desde do Brasil colônia, mas eu acho, assim, trazendo um pouquinho mais para nossa realidade, eu acho que esse lance de você definir ou você valorizar algumas culturas mais do que outras vem muito da época, na verdade, da ascensão da internet, na minha opinião. Porque, assim, Também. antes da internet, ah, qual era o principal meio de comunicação, assim, de pessoas para expressarem as suas ideias? Não era acessível a todo mundo, tipo, não eram todas as pessoas que falavam. Na minha opinião, acho que o mais completo, assim, tipo, o que eles realmente usavam para isso era o rádio. Tipo, tem a TV também, mas eu acho que o rádio, ele sei lá, eu tenho a sensação de que nos anos 80, 70, 80, 90, o rádio ele foi tipo o prepulsor, sabe, desse lance de expressar um pouco a opinião. Na televisão é um pouco mais complicado, porque às vezes você tem que cumprir com certos horários, não sei o quê. E poxa, com certeza existiam programas de rádio destinados a um determinado tipo de assunto e que era quase um podcast. Na verdade, o começo do podcast foi quase definido como um programa de rádio. É, Realmente. então, assim, só que com a democratização do acesso à internet e, Parece que você tá consequentemente, fazendo redação, né? a ascensão das redes sociais, tipo assim, as pessoas elas puderam escrever, verbalizar, na verdade, o que elas acham sobre o quê. Então, por exemplo, é muito triste você ver aqui no Brasil, por exemplo, mas isso se aplica a outros países. É muito triste você ver aqui no Brasil uma cultura hoje que ela é muito marginalizada, que é o funk. Assim, É triste. Nossa, é tá. triste. É, Você pode não gostar do estilo, como você tem liberdade de não gostar ou gostar de qualquer estilo musical, ou, sei exato. lá, demonstrações artísticas. Mas, assim, é triste você ver aqui uma cultura periférica de pessoas que, assim, não se encaixam, ou, segundo a sociedade, não se encaixam dentro desse padrão aceito de cultura. É triste você ver isso criminalizado e, tipo, realmente ligado a algo ruim, entendeu? Total, total. É bizarro como muita gente não consegue nem considerar isso como arte, ou como cultura, ou como música até. Mas foi a mesma coisa Mas com samba, né? isso reflete Sim, tanto a realidade sim. das pessoas que vivem isso, sabe? A realidade das pessoas da periferia. E quando você simplesmente considera isso como não cultura ou como não música, não arte, você está literalmente dizendo que essas pessoas da periferia são não gente, sabe? É, 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 é muito mais pesado e muito mais profundo do que simplesmente um não é arte, não é música para mim. Esse não é música, não é arte para mim ecoa uma ignorância e uma negligência com a cultura periférica. O Miranda falou sobre samba. Fala aí, Miranda. Eu senti o que Ah, você ia falar sobre. eu não tenho muito a falar sobre o samba, mas foi uma cultura que é parecida com o violão, né? Que eu tinha comentado. Que era muito marginalizada, era um negócio de pobre, de favelado, se é que a gente pode usar esse termo. E acabou que hoje em dia é praticamente um fenômeno cultural brasileiro conhecido no mundo E eu inteiro. sinto que exatamente a mesma coisa está acontecendo com o funk. O que aconteceu Assim, com o samba, exato. que era a cultura de marginal, era a cultura do pobre, hoje samba é uma marca tá no sangue brasileiro, É o uma samba. brasilidade. O samba Sim, é uma tá. brasilidade. Isso, exato, exato. E o funk, eu sinto que esse processo tá acontecendo com ele também. Cada vez mais o, os, o lourinho criado em. Eu esqueci o termo. O Condomínio? criado a leite com pera no condomínio, sabe?
cada vez mais esse tá querendo se tornar os cria, os favela. Cada vez mais as pessoas estão querendo ficar parecidas com isso, isso está se tornando uma moda. Mas isso tende a Isso daí, acontecer sempre. Essa periferia, essa cultura periférica, começa a ser valorizada num sentido de capital, de ostentação, exatamente. como o samba se espalhou e se tornou algo totalmente ligado ao Brasil, o mesmo está acontecendo com o funk. Eu sinto que é O isso. samba foi elitizado, né? Sim, com Exatamente. certeza. Isso daí é parte do processo que fez com que, sejamos honestos, né? Tipo assim, eu acho que porque, assim, de tempos em tempos aparece um samba dos anos 60. O que eu quero dizer, tipo assim, nos anos 60, o samba ele foi altamente criminalizado, discriminado, na verdade. Então, assim, eu sinto, por exemplo, nos anos 70, aí já era o movimento Tropicália, igualmente criminalizado, sabe? Tipo assim, visto com maus olhos. Então, Não, assim, obviamente, no meio da ditadura, não, sim, mas o que eu quero dizer é que, tipo assim, independente de você ter ditadura ou não, a sociedade, ela dita o que é cultura e o que não é. Porque, por exemplo, nos anos 60 e nos anos 70 você tiveram esses dois. Nos anos 80, tem muitas pessoas que consideram os anos 80 aqui no Brasil como o prepulsor, na verdade, da cultura hip hop, que se popularizou um pouquinho mais nos anos 90. Mas, assim, se você for parar para pensar também, em linhas gerais, o próprio rap, que hoje no Brasil é muito mainstream, que volta nesse ponto que o Daniel tá falando, que hoje, nos anos 2000, já na segunda década dos anos 2000, se você for parar para pensar, tipo assim, foi uma cultura extremamente criminalizada nos anos 80 e 90. Então, tipo, como que isso, como que isso virou algo, tipo, aceitável, e as pessoas voltam os olhos, assim, pessoas que não fazem parte essencialmente da cultura do rap, igual o Daniel tá falando, o cara que ele é E não criado só em termos aceitável, né? religiosos. Valorizado. Não só aceitável, como valorizado. Não, exatamente. Enfim. Aí entra nesse ponto que você citou anteriormente, que é tipo assim, o adolescente loirinho criado a leite com pera de condomínio na Barra da Tijuca. Aí o cara ele quer ser o cria, entendeu? O termo das pessoas que moram Exato, na exato. favela. Então, assim, é interessante você pensar esse tipo de aceitação e de supervalorização da cultura. E isso, na verdade, é muito positivo. Isso deveria acontecer, tipo, a supervalorização da cultura, ela deveria acontecer com o funk. E parece que está indo nesse caminho, Porém, entendeu? depende. Ciências sociais falam muito sobre isso, né? Sobre a indústria cultural e como essa cultura popular vai sendo transformada em mercadoria, né? É, Eu não quero levar esse papo para um negócio muito específico para ser um papo mais leve, mas ah, eu acho que eu discordo um pouco quando se diz que isso é uma coisa positiva, quando você diz que é uma coisa positiva. Eu acho que é importante a gente entender o valor, mas é muito ruim a gente hipervalorizar isso a ponto de se tornar banal, entendeu? Como se tornou hoje. O funk está se tornando banal e hipervalorizado. é, olha, de certa forma, fala, Miranda. é, qualquer contracultura que surja para rivalizar com o que a gente tem hoje na elite, né, vai acabar sendo absorvido. Então, Com certeza. a gente sempre tem esse movimento pendular, isso até na literatura, de uma hora a gente aproxima de um lado, outra hora a gente aproxima do outro. A gente vê isso na política também. Super Então, assim, super isso. Eu acho que o lance da. É porque, assim, eu, eu acho que é importante. O problema da supervalorização cultural é que ela vira uma mercadoria. Esse é o Exato. maior problema. Esse é o maior problema. Então, tipo assim, numa utopia, que eu acho que eu não deixei isso claro quando eu falei, tipo, mas numa utopia, eu acho que, tipo, é importante você hipervalorizar uma cultura, principalmente uma cultura genuinamente brasileira. Então,
Mas o problema disso... Mas não valorizar no sentido monetário, no sentido cultural, você quis dizer. Eu Não acredito. Ok, sim, ok. sim, Não, sim, sim, sim. com certeza. Mas o problema é que tudo que é hipervalorizado no Brasil é mercadoria. Então, No mundo. ao meu ver, cara, muito desse movimento, assim, de ascensão do funk, eu não sou um grande fã do estilo, mas, assim, muito da ascensão do funk, na minha opinião, veio quando a Anitta foi pro exterior, na verdade, em 2015, eu acho, quando ela... Isso, a ascensão mundial, né? Mundial, Sim, a sim, com ascensão certeza. mundial do funk brasileiro. Então, tipo assim, eu acho que a porta do funk assim, no mundo, na verdade, foi quando a Anitta foi para os... Não sei se ela foi para os Estados Unidos ou se foi algum produtor dos Estados Unidos, eu tenho quase certeza que foi isso, que produziu o clipe dela, acho que foi Bang, 2015. Deve Inclusive, ter um sido... grande beijo para a Anitta. Paga nós. Se eventualmente ela escutar esse podcast. Nossa, Imagina, se chega nesse nível. vocês estão Mas, pensando bem sabe, alto, tipo, né? Claro. é interessante você pensar que, tipo assim, um produto genuinamente brasileiro, tipo, produto da cultura brasileira, que é o funk, é muito louco você pensar que, tipo, era um tipo de estilo musical e tem pessoas que levam o funk, na verdade, quase como um estilo de vida. Então, assim, é muito louco você pensar que, sei lá, 20 anos atrás, ou 30 anos atrás, era uma coisa impensável você, numa festa, e isso independente de... Quer dizer, eu acredito que seria mais assim impensável você ouvir funk numa festa onde a maioria das pessoas corresponde à classe média, na verdade. Isso devia ser quase um escândalo. Então, assim, Antigamente, com certeza. então, tipo, é muito louco você ver uma cultura que ela era altamente criminalizada ser um produto de exportação, sabe? Assim, não é a níveis sociológicos não é uma coisa legal, porque você está literalmente transformando uma cultura num produto, mas se você for pensar a nível assim de impacto cultural, cara, tipo, caralho, a gente está exportando uma coisa que é assim 100% brasileira, entendeu? É muito louco você pensar um negócio Total. desse. O que você Total. acha do K-pop, Bertus? Cara, Que o K-pop é basicamente isso. sim, Não, não. sim e não. Eu É, acredito. Eu acredito que eu acho. assim, a diferença do K-pop pro funk, internacionalmente falando, é que o funk é uma coisa, tipo, completamente brasileira. É 100% brasileira. O K-pop é literalmente só o pop internacional que todo mundo conhece, só que cantado em coreano e às vezes em inglês também. Inclusive, eu Muito ruim, por particularmente, sinal. Brincadeira. não, eu não acho ruim. Eu particularmente não acho ruim. Não, claro que não é uma parada assim, hoje eu tô a fim de escutar um K-pop, vou botar uma playlist aqui só de K-pop. Mas eventualmente, se aparece numa playlist aleatória que eu tô escutando, eu normalmente curto, porque eu curto pop. Então, e eu não vejo muita diferença na sonoridade, entendeu? Olha, pra mim, o K-pop é mais um produto de exportação que eles fizeram. Com certeza. É E de exatamente isso. fetichização também, né? Fetichização total de asiático. Mas isso Mas tem esse é mais a assunto ver para com... outro É, dia. Não, é exatamente isso. Tipo, o K-pop, na verdade, eu não tenho certeza de quando que o K-pop ele surgiu, na verdade. Eu lembro de escutar o termo K-pop, na verdade, cara, no máximo aí 2016. Eu não me lembro Eu de ter também. escutado o termo sim, é K-pop. muito recente. Se eu Eu não me também. engano, pode ser que eu esteja falando merda aqui, mas ele foi. Ele usou incentivo do governo pra chegar no ponto que eles estão agora. Então, não foi um negócio Caralho, natural. Pois é. Nossa, dessa eu então realmente assim, não sabia. Eu tô ligado que dentro da indústria do K-pop tem muitos abusos e, é, Cara, o que que e os você acha? caras sofrem pra caramba, Cara, são o K-pop completamente em si, explorados pelas empresas, enfim. o K-pop em si, ele é, assim, visualmente falando, é uma desgraça. Porque ele é como se fosse um Instagram. A gente tem Total. muita gente que gosta, né, do K-pop, segue e que é fanático por esse tipo de música. E Sim, fanático principalmente pelas pessoas que cantam. Às vezes nem é por causa sim. da música. É, e Até é porque se sempre fosse por aquele... causa da música,
Seria a mesma coisa que, sei lá, com Ed Sheeran, com Pois é, Bruno pois Mars, é. entendeu? Mas a Enfim. gente vê que, às vezes, as pessoas, isso no Twitter e em outras redes sociais, que as pessoas simplesmente querem ser iguais, né? Porque, naturalmente, você tem um ídolo, você quer ser igual ao seu ídolo. E, às vezes, a pessoa simplesmente não tem como ser igual. Ou Sim, é sempre aquele estereótipo de, o cara magro, a mulher magra, nesse caso com o olho puxado, né? E sim. até, cara, até olho claro, Sim, asiático. sim, com certeza. Tipo, sério, qual é a necessidade? Quem que tá ficando É, feliz mas com isso? é literalmente isso, cara. Mas essa é a questão. Assim como é super fetichizado essa questão do asiático magro de olho claro, que é um negócio bem específico e bem inalcançável, é a mesma coisa no Instagram com a menina padrãozinho ou com o cara padrãozinho. São Sim, cara, características, traços muito específicos que são totalmente inalcançáveis e muita gente simplesmente clama isso, queria ser assim ou ter isso. a questão, cara, é que a gente tá num ciclo, nesse momento, pelo menos, nesse contexto específico. Porque na Coreia, pelo menos com o que eu tenho conversado com os amigos de lá, o pessoal gosta muito dos olhos grandes, né? Tem aquela cultura do kawaii e tal. Sim, sim. Então tem gente que faz operação no olho para deixar ele maior. E é uma bizarrice, assim. Sim, sim. Eles gostam muito de pele clara também. Mas isso também tem um outro a ver com o contexto histórico deles, que quem tem pele clara é porque não fica no sol, porque não trabalha, é um negócio assim. E isso é principalmente na China. E também tem o olho claro, porque por alguma razão eles também gostam de olho claro, mas geralmente. Provavelmente influência europeia? Não, cara, Possivelmente. com certeza. Tipo, o que você tá falando sobre. É, o que eu vejo, assim, tipo, é porque aqui no Ocidente a gente tem uma perspectiva diferente, um pouco diferente. Quer dizer, tipo assim, as coisas são as mesmas, só que adaptadas para a cultura mais próxima. O que você está falando sobre, por exemplo, é... ah, o K-pop ele parece um Instagram. Cara, é porque, tipo assim, o É porque fato de ele é, você. ele é uma cultura de exportação. Não, sim, o fato de você parecer feliz, que é exatamente isso que o Instagram te proporciona. Quer dizer, às vezes você está realmente feliz, mas muitas das vezes você está numa situação horrível, você está triste, você está deprimido, e o fato de ter alguma coisa no seu Instagram que remeta a uma felicidade, isso faz com que as pessoas achem que você está muito bem, e isso deve causar tipo um efeito placebo em quem coloca, sabe? Do tipo, nossa, eu estou muito mal, mas essa coisa aqui me deixa muito bem. Entendeu? Então, tipo assim, a felicidade, na verdade, ela virou um produto de exportação. Então, tipo assim, Você você acabou de querer. resumir o capitalismo. Exatamente. Você querer passar a sensação de felicidade para alguém é algo extremamente comercial. E o Sim, sim. K-pop é exatamente isso. Tipo assim, porque se você for parar para pensar, aí volta onde o Daniel. Ou, eu não sei, vocês dois comentaram sobre. Que é, por exemplo, o K-pop, cara, ele é o quê? Ele é o pop estadunidense, tipo assim, extremamente simples, com alguém cantando em coreano. Exato. E, tipo, ou em inglês, né? Então, assim, o que acontece? E aí você. Então, você tocou nesse assunto também do fato da hipervalorização de algumas características. Então, tipo assim, o negócio da pele é bastante interessante, na verdade, que isso vem da China. Tipo assim, as pessoas, os trabalhadores que trabalhavam na lavoura de. Não sei se o correto é lavoura, mas trabalhavam com arroz naqueles campos irrigados, eles ficavam expostos ao sol, né? Então, tipo assim, então o fato de você ter a pele clara no Oriente está relacionado a isso. No Oriente, que eu digo China, Coreia, né? Sim, Então, sim, tipo sim. assim, o fato de você ter pele clara quase te coloca numa situação onde diz, cara, você não trabalha. Então, tipo assim, você é rico, porque você não precisa trabalhar. Então, assim,
É um status ter, né? É o status quo, na verdade. Então, tipo assim, e aí você mesmo citou uma característica que é muito, muito próxima, assim, do Ocidente, cara. Porque isso, o Oriente e o Ocidente tiveram em comum, que foi a porcaria da colonização europeia. Então, assim, É verdade. Eu adorei esse porcaria que você usou. Eu gostei cara, disso. mas assim, não tem muito pra onde fugir, sabe? Porque, tipo, o mundo todo foi colonizado pela Europa. Então, assim, é, é foda você não cair dentro dessa essência. Porque isso reflete completamente no que a gente consome e no que a gente quer ser. Aqui no Brasil, é claro, eu tô falando isso é aplicado ao mundo todo, mas aqui no Brasil, principalmente, o que eu vejo sobre. O Daniel falou sobre essa cultura dos garotos e garotas padrãozinhos do Instagram. Cara, o que me parece aqui no Brasil eu já vi esse tipo de movimento também nos Estados Unidos, tipo noticiado e tal, mas assim, aqui no Brasil parece que é muito mais claro por conta dessa miscigenação de europeus, índios e africanos. Então, tipo assim, é, é fato, cara, que tipo assim, pro Ocidente, o tipo valorizado é sempre um padrão europeu. É o branco loiro dos olhos claros. E isso é desde que Brasil é Brasil, tipo, colonizado pelos portugueses. Então, assim, cara, eu acho que aqui no Brasil isso é muito mais evidente porque boa parte da população não está dentro desse estereótipo. Então, assim, você tem uma pessoa que ela é negra, ou uma pessoa que ela tem a pele não branca, então, e ela quer refletir aquilo que a sociedade impõe como se fosse o ideal. Só que é inatingível, entendeu? Não tem como. Tipo, você querer mudar realmente todos Mas os o seus Michael traços. Jackson Tá, Cara, peraí, o ok. Michael Jackson Eu sei. Doença, é mas, diferente. você entendeu o ponto que eu quero chegar. Tipo Eu assim, só queria jogar uma merda no ventilador aqui. é um negócio assim tão bizarro você pensar. E aí volta de novo num dos primeiros tópicos aqui dessa conversa. A valorização de algumas culturas mais do que outras. Cara, é nítido isso, entendeu? É nítido. Você vê que, tipo assim, o estereótipo da pessoa europeia, a cultura europeia, tudo europeia, é mais valorizado do que qualquer cultura no outro, sabe, do resto do mundo. Então, assim, Verdade. Então é um fenômeno você ter a valorização da cultura asiática aqui, pelo menos no resto do mundo também, né? cara, Porque. definitivamente. Mas é estranho. É isso que eu acho estranho. Porque eles estão seguindo o mesmo modelo que a gente está seguindo, de valorizar a cultura europeia lá. Só que Exato. ao mesmo tempo, pelo menos um grupo de pessoas está valorizando a cultura deles por conta dessa exportação. Então, tipo, ninguém tá É ficando exatamente o que feliz está com acontecendo isso. no Brasil. Virou Platão, tá É, ligado? É tipo, a cultura asiática vai enaltecer a europeia e a gente vai enaltecer a asiática. Então a gente tá meio que pegando a imitação da imitação. Eu não Exato. tô Não, dizendo e se que você a cultura asiática é uma imitação da europeia, não me entendam errado. É só um comparativo com Platão. Enfim. Não, e tipo assim, se você for pensar, cara, aí a gente volta também lá no ponto que a gente estava comentando sobre o funk. O que está acontecendo na Coreia é exatamente o que está acontecendo no Brasil. Tipo assim, existe um grupo de pessoas na Coreia de um certo estilo musical que supervaloriza o produto nacional deles, o produto cultural deles, que é o K-pop. E aqui no Brasil é a mesma coisa. Existe um grupo de pessoas que valorizam o produto cultural brasileiro, que é o funk, e que já fez Mas isso com você acha samba. que o K-pop é marginalizado lá pela. Não, 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 Ou não, não, pelo não, menos não, era. não, 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 não. Não acho que é Ah, marginalizado, então, não. pelo não é, não contrário, é. lá é hipervalorizado Não, o sim, K-pop lá. exatamente. Sim, sim. Que é o que tá Mas acontecendo com o punk agora. sim, sim. Mas o que eu quero dizer é com relação a transformar a cultura numa mercadoria, entendeu? É exatamente isso que está Ah, com acontecendo, certeza, com tanto aqui certeza. quanto lá. Só que a gente continua valorizando um padrão cultural, sabe, que é o mesmo, tipo, tanto lá quanto aqui. Então, assim, é, cara, é um rolê muito louco você pensar nisso tudo, porque é tudo culpa realmente dos europeus. Tudo isso é reflexo da colonização que a maior parte do mundo teve, Europa. Então, é, Tudo se resume a isso, né? tudo se resume a Então, isso. eu acho que chegamos na conclusão
de que tudo se resume a dinheiro. Sim, Tudo se resume a espancar europeu na rua. Brincadeira. Não, Amém. Não, não, mentira. isso, Não, isso é não, violência essencial. não pode. Não, aqui no Biscoitinho Cult não apoiamos a violência. Ah, não? isso. Só contra nazistas, aí pode. É isso. Tá bom. Só tá se bom. for K-pop, não, sacanagem. Não, ó, violência só pode com 3 tipos de pessoas: fascistas, racistas e nazistas, mas normalmente é a mesma coisa. Então, assim, Tá aprovado, todo mundo antifa. é Todo só mundo isso, pra sabe? rua. Tipo, ó, não bata em ninguém. Mas se você for bater, bata nesses 3 tipos de pessoas. Que normalmente é uma pessoa só. Então, é Eu apoio. isso. Se vocês Essa é a encontrarem lição uma do dia, pessoa... galerinha. Não, na verdade, tipo, quer dizer, já que é um podcast, é um espaço público, tipo, meu, seu e do Miranda, tipo, e nenhuma outra pessoa pode interferir no que eu vou falar. Se você encontrar o Bolsonaro na rua, você bate nele. É isso. Nossa. Vai ser processado por ameaça daqui a pouco. Então, é isso, sabe? Acabou. Não, acabou. Chega. Acabou, Tá. gente. Esse foi o primeiro episódio do podcast Biscoitinho Cult, o seu entretenimento um pouco inteligente na quarentena. E A gente nem se apresentou, né? é verdade. A gente foi falando como se todo mundo. É porque, na verdade, as primeiras pessoas que vão escutar a gente conhecem, né? Nos conhecem, né? Então, Realmente. Faz sentido. Mas assim, Tá bom. Preciso humilhar não, desse mas jeito. mas é bom apresentar, porque vai que esse negócio estoura e as pessoas procuram o primeiro episódio no Spotify, sabe? Bom, então eu acho que eu posso começar falando que meu nome é Daniel, eu tenho 17 anos e eu falo coisas óbvias de maneira rebuscada pra parecer inteligente. Miranda. Eu não tenho nada pra falar de mim, mano. Eu sou o Miranda. Eu só existo. É importante ressaltar também que, por exemplo, se você for de um ciclo social onde o Miranda existe, você vai mandar uma mensagem para ele hoje, ele vai te responder daqui a uma semana. Então, Exato. não se Preciso expõe. explanar, cara. Não se expõe. Pois. E meu nome é Gabriel, mas todo mundo me Bertucci. chama de Bertucci, porque é o meu sobrenome. E eu pago de cult. É isso. Eu pago de cult. Aê, Não. admitiu finalmente. Ele não Então, paga de eu cult. pago de Ele é cult, cult. Ele gasta 4 mil reais com The Sims, galera. E portanto, é isso. Espero que vocês tenham gostado do primeiro episódio. Se não gostaram, o problema é seu e não precisa voltar Não, aqui. não fala assim, não fala. Ó, se você não gostou, você dá outra chance, você escuta outro. Se você Pra não ver. gostou, Só vai você ter não um, gostou, porra. porque isso daqui é um primeiro O episódio. pessimismo. Isso daqui é um primeiro episódio, quase que um primeiro episódio piloto, sabe? Então a qualidade é realmente muito ruim. Eu tô Todo gravando mundo em isso no casa, celular. no Eu tô gravando Discord. isso no celular, tá cada um num lugar e a gente tá gravando isso aqui no Discord. Então, assim, se tudo der certo e a quarentena, ela pelo menos dá uma flexibilizada, assim que possível, a gente vai gravar essas conversas ao vivo. Comendo biscoito e tomando café. Café sem Aqueles açúcar, porque microfones isso é que coisa de parecem cult. um pinto. Isso não é vai cult. entrar pro podcast. Vai sim, vai Tem sim. que entrar. Eu que Tem que edito. entrar, cara. Bom, muito obrigado pra você que ouviu até aqui. Espero que Lembrando, você. olha só, episódios novos toda sexta. Então, Sim, se você gostou, sexta-feira que vem tem mais. exato. nóis. Muito obrigado por ouvir até aqui. Se você gostou, ouça mais. Por favor, segue a gente no Spotify. Dá dinheiro E pra gente. compartilha com seus amigos. Isso daqui não é feito pra ganhar dinheiro, isso daqui a gente só tá se divertindo. Não é mesmo, Bertucci? Exatamente. Haha. Multiplicando capital. E E é isso, acabou. Acabou e agora começa aquela musiquinha de final de podcast. vai, Bertucci. Toca aí um violão. Fode.